Olhando assim, é impossível não pensar que um dia a humanidade poderá pisar em seu solo. Desde os tempos remotos da história da humanidade, Marte agita a imaginação das pessoas. Para os povos antigos, o brilho avermelhado desse planeta era um símbolo celeste de sangue e talvez por isso ele foi ligado à ideia de guerra. Os gregos antigos o chamavam Ares, que segundo a mitologia desse povo, era o deus da guerra. O povo romano herdou muitas coisas da antiga cultura grega, inclusive os deuses. Ares ganhou dos romanos o nome Marte. O planeta possui 2 luas, as quais foram batizadas pelos astrônomos com os nomes dos filhos de Ares na mitologia grega, Phobos e Deimos. Dentre os 8 planetas do Sistema Solar, Marte ocupa a 4ª posição a partir do Sol. Sua cor avermelhada se deve ao solo rico em ferro. A superfície, cheia de crateras formadas por impactos de asteroides, apresenta diversas estrias como se fossem antigos leitos de rios. Por esse motivo, acreditou-se durante muito tempo que havia água em Marte, e estudos da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, indicaram em 2004 que o planeta possui mares e confirmaram sinais da existência de água no tempo em que as rochas ali estavam se formando. Entretanto, Marte possui gelo em seus polos, que não é feito de água, mas de gás carbônico, o gelo seco, que é abundante na atmosfera marciana. A temperatura até 142 graus Celsius negativos congela esse gás e forma neve carbônica. No inverno, essa é a temperatura usual e faz com que o branco do gelo se expanda até quase alcançar o Equador, a metade de Marte. Já no verão marciano, as temperaturas sobem para no máximo 20 graus Celsius e a camada branca recua para os polos. Isso mesmo, Marte possui estações. Ele é o único planeta, além da Terra, em que o ano se divide em estações do ano, mas elas duram mais tempo que as daqui. Mas afinal, quanto tempo leva para chegar no planeta vermelho? Se você quisesse embarcar em uma viagem rumo a Marte, quanto tempo levaria até alcançar o nosso vizinho? Para descobrir, precisamos considerar fatores variados, que vão desde a posição e a proximidade entre os planetas até a tecnologia de propulsão que seria usada para mover seu veículo espacial até lá. A cada 2 anos e 2 meses, em média, Marte e a Terra entram em oposição e ficam no ponto de maior proximidade entre si. As agências espaciais costumam aproveitar a oportunidade para lançar suas missões rumo ao planeta vermelho. Mas por quê? E quanto tempo leva para chegar até lá? Bem, essa é uma pergunta complexa, já que a resposta dela é depende, e de uma série de fatores. A NASA estima que uma viagem só de ida para Marte leva cerca de 9 meses, mas isso varia de acordo com a posição da Terra e de Marte. Por exemplo, considere a missão Mariner 4 da NASA. Ela foi lançada em 28 de novembro de 1964 e chegou a Marte somente em 14 de julho de 1965, após 228 dias de viagem. Já a Mariner 6 foi lançada em 25 de fevereiro de 1969 e alcançou o planeta em 31 de julho de 1969, após apenas 156 dias. Estas diferenças se devem às mecânicas orbitais da Terra e Marte ao redor do Sol. Em 2003, durante a maior aproximação já registrada entre ambos, os planetas estavam separados por cerca de 56 milhões de quilômetros, mas a distância média do nosso planeta para Marte é de 225 milhões de quilômetros. Como ambos estão em movimento contínuo durante suas órbitas ao redor do nosso astro,
Os engenheiros que planejam essa missão espacial calculam os momentos ideais para os lançamentos com base na distância e na eficiência de combustível. Afinal, eles precisam considerar onde o planeta estará quando a nave chegar, e não onde ele está quando ela sair da Terra. Além disso, ao longo dos 9 meses de viagem até o planeta, Marte vai se mover a uma distância considerável em sua órbita, de modo que é preciso garantir que o planeta estará no lugar certo quando chegar lá. Agora, se quiser voltar para a Terra, você vai precisar esperar um pouco mais, já que precisaria de um total de 21 meses para um simples bate e volta ao nosso planeta. Isso leva em conta o período que deve ser aguardado em solo marciano para garantir que a Terra e Marte estarão nas posições adequadas para a viagem de volta. Bom, como diminuir o tempo da viagem? Hoje, o combustível é a principal preocupação das equipes envolvidas no planejamento de missões com destino a Marte. A chamada órbita de transferência de Oman permite fazer isso com o menor consumo de combustível possível. Com ela, ao invés de lançar a nave em direção ao planeta, a nave viaja em uma trajetória mais ampla ao redor do Sol. A ideia é que, em algum momento, a órbita dela encontre a de Marte quando o planeta estiver no lugar certo. Mas isso no caso das missões robóticas, já que a situação é outra com missões tripuladas. O espaço tem condições agressivas para humanos e a radiação cósmica pode oferecer riscos sérios para a saúde dos astronautas a caminho do planeta vermelho. Além disso, há riscos de problemas técnicos durante a viagem, atrasos na comunicação e outros obstáculos. Ao reduzir o tempo de viagem, cai também o tempo de exposição deles à radiação e à quantidade de suprimentos necessária para a jornada. Tecnologias em desenvolvimento podem ajudar nisso. O foguete Space Launch System, por exemplo, será usado nas missões lunares no programa Artemis da NASA, mas também estará incluso em missões tripuladas lançadas a Marte em um futuro breve. Outras tecnologias em teste prometem reduzir consideravelmente o tempo da viagem. Uma delas é o conceito de foguete de plasma VACMR VX-200SS da Ad Astra Rocket. O veículo está em desenvolvimento e foi pensado para voar com um conjunto de reatores nucleares capazes de aquecer plasma a 2 milhões de graus Celsius. Depois, o gás aquecido seria direcionado para a saída do motor, empurrando-o. Claro, o projeto ainda é bastante preliminar, mas a Ad Astra acredita que o foguete poderia completar a viagem ao planeta vermelho em apenas 6 meses, diminuindo o tempo de exposição à radiação e riscos de falhas mecânicas. Como o motor a plasma do veículo poderia fornecer propulsão a qualquer momento, a rota então poderia ser alterada, mesmo durante o percurso, se fosse necessário. Um planeta inóspito, cheio de segredos. Marte, o planeta vermelho. Ele continua a surpreender a humanidade com seus mistérios e paisagens deslumbrantes. Recentemente, a Agência Espacial Europeia, ESA, presenteou o mundo com um emocionante vídeo que nos permite deslizar pelas paisagens marcianas do Labirinto da Noite. Mas o que é o Labirinto da Noite? Este sistema de vales íngremes, cujo tamanho se assemelha ao da Itália, é um dos muitos tesouros que o Mars Express, o satélite da Agência Espacial Europeia, ESA, tem nos proporcionado. O Labirinto da Noite, conhecido em latim como Noctis Labyrinthus, é um complexo sistema de vales em Marte.
Esses vales serpenteiam por sua superfície e apresentam dimensões surpreendentes, com largura de até 30 quilômetros e profundidade de 6 quilômetros. O sistema de vales profundos se estende por cerca de 1.190 quilômetros. Claro que essa vastidão é equivalente ao tamanho da Itália, proporcionando uma visão inigualável da geologia marciana. Também conhecidas como fossas tectônicas, que indicam atividade tectônica na superfície do planeta Marte. Essas marcas elas são evidências de que a crosta marciana foi submetida a estresse e rachaduras devido à atividade vulcânica. Sim, atividade vulcânica. As fossas tectônicas mostradas no vídeo de Marte têm semelhanças notáveis com algumas formações geológicas em nosso planeta Terra. Na Terra, por exemplo, podemos encontrar fossas tectônicas em locais como o Parque Nacional de Canyonlands e o Vale da Morte, que é, em si, um imenso vale. Essa semelhança, claro, nos lembra da complexidade e diversidade do sistema solar. O vídeo do Labirinto da Noite, capturado pelo Mars Express, é mais uma prova da beleza e complexidade do planeta vermelho, no qual um dia o homem pode colonizá-lo. Ele nos lembra da importância da exploração espacial e também da contribuição significativa das missões para o nosso conhecimento do universo. Bem, à medida em que a exploração de Marte continua, o que podemos esperar são descobertas ainda mais emocionantes. Enquanto isso, aproveitamos as vistas deslumbrantes que a tecnologia espacial nos permite experimentar sem sair da Terra. Eu me chamo Osnilmar, muito obrigado pela companhia. Se gostou do conteúdo, já se inscreva, clique no sino opção todas para não perder nenhum conteúdo, deixe também o seu like para valorizar nosso trabalho e o nosso encontro é por aqui. Se desejar também, deixe o seu comentário. Grande abraço, a gente se vê. Tchau, tchau.